Isso, recorte. Tá valendo. Aqui. Eu não achei onde é que põe foto nessa desgraça aqui. Mas tem, cara. Começou bem a gravação, né? Tu fez o cadastro no Zoom para entrar Olha, direto ó, pelo link? a Alessandra já meteu a foto. Botou aquela foto produzida. Claro, não vou aparecer aqui igual o diabo, né? É que nem na formatura. Eu chego nas formaturas e não conheço as pessoas. Mas claro, As por isso que a gente se arruma, né? Tipo, Teve luta de glória. As criaturas, a aula inteira de óculos, boné, escambau, chega na formatura lá é outra pessoa. mas é por isso mesmo, tem que ir feio pra aula, pra quando tiver bonito, valorizar? Oh, tá bem. Mas Isso como é que faz pra ir feio com a aula? Nunca. Isso não seria uma proposta enganosa, assim? Sim, mas daí as pessoas que lutem, né? Ah, tá bem. Tá, vamos pra aula, gente. Troque a foto. A Alessandra trocou. Pelo menos eu sei com quem eu tô falando. Aqui Tô ensaiando aqui, não na tô minha achando. tela tá aparecendo a Tatiana, a Franciele, a Yasmin e o João Pedro. Vamos lá, então. Primeiro ponto Vamos começar com o sistema de abastecimento de água, né? A disciplina Saneamento Básico 1 fala sobre sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Nós iniciamos com abastecimento de água. E a primeira parte de abastecimento, nós vamos falar sobre qualidade da água. O que é isso? Que água que tu pode legalmente entregar para as pessoas. Isso é qualidade da água. Isso que eu preciso que vocês entendam. Nós vamos falar aqui hoje sobre as características, tudo, é um monte de dados, mas qual é o ponto principal disso? É tu passar uma água com uma qualidade X. Só um pouquinho, gente. Cara, vai um pouquinho pro lado. Assim, isso aí. Senão eu vou te atropelar. A pessoa falar em qualidade. Qualidade é o quê? É um padrão a ser seguido. Então, a gente costuma, isso é uma coisa muito usual hoje em dia, falar de qualidade. Quero uma coisa de qualidade. Não, mas qual qualidade? De que tipo? Qualidade virou um adjetivo. Tem qualidade, mas espera aí, como assim? Então, quando a gente fala de qualidade da água, é o que ela tem que ter para ser considerada uma água boa. Não vou falar os termos agora para vocês entenderem durante a aula, mas são inúmeros parâmetros que têm que ser seguidos e não tem como eu dizer assim, essa é melhor que aquela. Por que seria? Por que essa amostra está melhor que a amostra B? Se são vários indicadores cada uma. Então eu vou ter que achar uma forma de numerar isso para dizer que uma amostra é melhor que a outra ou mais, que para a pessoa tomar, ingerir essa água, ela tem que estar com tais parâmetros em tal faixa. Certo? Isso é qualidade da água. Vamos lá. Vocês recebem água da torneira, ok? Não interessa quem é o prestador de serviço. Isso vai variar do local que vocês moram. Quem vai escolher o prestador de serviço? O prefeito.
Só que o prefeito não escolhe sozinho. Ele escolhe, tem uma Câmara de Vereadores que aprova o que ele escolheu, e na realidade quem é o prefeito? É o cara escolhido pela maioria das pessoas. Então, ele responde pelas pessoas. E além disso, tem todos aqueles vereadores que são os escolhidos pela população para ajudar o prefeito. Então, a água que vocês recebem na torneira pode vir de diversos prestadores, mas não há aquela opção do telefone. Percebam a diferença. Tu pode escolher a operadora do celular. Pode ter Claro, Vivo, TIM, até Correios tem operadora hoje. Só tu trocar o chip. A água não. A água tu tem uma tubulação, uma empresa que vai fornecer isso e vai chegar na tua casa. Então, para eu poder optar entre uma operadora ou outra, eu teria que ter toda uma rede duplicada. Que o real patrimônio de uma empresa de água seria a rede que está instalada, que vale muito dinheiro, porque é muito. Só para vocês terem uma ideia, Santa Rosa, que é uma cidade pequena, vamos lá, isso é uma cidade pequena, a gente tem mais de 250 quilômetros de redes dentro da cidade. Começa a aumentar isso. Santa Maria, Porto Alegre, São Paulo. É muita coisa durante muito tempo sendo construída. Mas tenham em mente, eu não tenho como ter duas operadoras. É uma, e essa escolhida legalmente pelo prefeito. Pode ser que mude daqui a um tempo. Nada é... Tá, mas e como é que faz quando, tipo, quando tu muda, ela vai utilizar da rede que a outra construiu? Ou... Mudou, digamos, tem a operadora A. Legalmente, fizeram todos os trâmites, vai para a operadora B. Daí, de quem é a rede? É da operadora a operadora B vai ter que indenizar. Vai ter que pagar por isso. Julgou-se que a rede não era da operadora, era do município. Bom, o município passa, entendeu? É tudo um critério legal. Mas tu vai ter que usar a mesma. Tu não vai fazer outra. É inviável, não tem como. Uhum. É muito dinheiro. Gente, assim, tu constrói uma cidade nova. Fazer todas as estradas novas da cidade é barato. Certo? Só para vocês entenderem como funciona o processo. Bom, essa água que chega para vocês, ou seja lá para quem for, ela tem que ter uma qualidade X, certo? E qual é o parâmetro que se adota? Se adota que seja o parâmetro potável. Então, toda água que chegar na tua casa, tu pode ingerir ela, que tu não vai ficar doente. Isso é uma água potável. Potável é um sinônimo de tomável, bebível, certo? Bom, mas eu peguei uma água potável e lavei o jardim. Paciência, é assim. Tu poderia ter uma água mais suja para isso? Poderia, mas eu não tenho como ter duas redes, uma limpa e uma suja. Então, toda a água que não interessa quem está produzindo isso, quem está tratando ela tem que chegar nas residências de forma potável, certo? E daí, para ela ser potável, quem define? O Ministério da Saúde tem uma portaria com inúmeros parâmetros que tem que estar esse, tem que estar nas faixas. Isso é analisado de hora em hora para ver se está na faixa. Não está na faixa, tu vai lá e altera a concentração dos produtos para limpar aquele parâmetro que não está na faixa. Então, cada município, cada região, não dá para dizer município, vamos falar em região, porque o sistema natural, ele não reconhece a divisão política municipal. Mas o sistema natural entende uma divisão regional geográfica. E daí
o tipo de cada água é diferente. Então, a forma como a água é tratada aqui na nossa região noroeste é diferente da região central, que é diferente do litoral, que é diferente do sul. Elas têm propriedades diferentes e exigem um tratamento diferente. Para ficar mais claro, a água ali, Santo Cristo, Alecrim, aquela região, aquela água ali é uma água chamada dura. Ela tem muito cálcio. Ela exige um tratamento diferente para se tornar potável. Entenderam? Isso é qualidade. Então, não interessa onde vocês forem, gente. A água que sair da torneira tem que ser potável. Tá fazendo um barulho aqui, eu acho que é o chat. Eu não consigo ver o chat, gente. Não é. Você vê o que é essa buzinança. Professor, Oi, você tá passando os slides porque tá tá parado, tá parado. Eu tô no Tá, inicial ainda, ok. tô só falando. Arriscaria dizer que é o seguinte: tome a água da torneira aonde for. Certo? Mas é perigoso isso. Quanto maior a cidade, uma coisa eu tenho certeza: a água que sai da estação de tratamento, das estações de tratamento em São Paulo são potáveis. A que chega lá, não sei aonde, eu não sei se é por causa desse caminho, eu não sei o que aconteceu. Geralmente, o que estraga ela é a falta de limpeza da caixa d'água, é a tubulação velha, etc, etc, etc. Pode acontecer. Mas nós, engenheiros sanitaristas, não admitimos aqueles bombons. Para nós, aquilo é um absurdo, gente. Não tem porquê tu comprar água sem gás se tu tem na torneira. E, eu vou dizer para vocês assim, ó, vejam alguns documentários americanos sobre essa água. Não estou dizendo que é todas, mas o controle é bem menor. E como a água que chega na torneira, ela é analisada de hora em hora, tu tem a certeza que alguém testou isso. A outra não. Eu não estou fazendo apologia nem nada, gente. Eu estou explicando para vocês como funciona. Então, uma zona urbana que existe um prestador de serviço de abastecimento de água, seja ele qual for, ele é obrigado a testar. Existem problemas nesse nosso país de cidades muito pequenas que não tem prestador. Zona rural não tem nada. Tu tira a água do poço e dá para as pessoas beber. Tem no máximo um cloro. Onde tem. E aí? Só tem essa água. Vai fazer o quê? Entenderam? Mas tendo tratamento, tendo abastecimento. Professor, Oi. mas sempre falam que a água do interior é melhor que a da cidade que é tratada. Por quê? Como é que eu vou dizer? É uma crença. Por quê? Porque no interior tende a ser mais limpo, etc, etc. Mas vamos pensar, que nem eu estava falando, não sei com quem eu estava conversando hoje sobre essa história da pandemia. E daí eu disse, gente, vamos pensar como engenheiro, assim, concreto, e ter raciocínio lógico. Vamos ter raciocínio lógico sobre isso, Andressa. Pensa, tu tá no interior. O que é a água subterrânea? É uma água superficial, hidrologia, que ela infiltrou e chegou no lençol freático. A gente tem uma crença antiga que se tá lá embaixo, ela tá protegida. É como se fosse um túmulo do faraó com uma água protegida. Mas não é. Toda água superficial ela há um fluxo. Na zona rural, há uma incidência, não é que há bem maior, é onde há incidência de uso de defensivos agrícolas. Esses defensivos, sejam eles quais forem,
Eles vão misturar com a água, vai infiltrar e vai para lá. E tu vai pegar essa água. Não estou dizendo que ela é melhor ou pior, mas a tendência é ela ter esses elementos. Não que a água superficial da cidade não tenha, porque isso é um ciclo e já chegou. Mas não tem como tu dizer que a água do poço, do interior, é melhor que a da cidade. Eu digo mais, lá no topo do Aconcagua, que nunca ninguém chegou, tem um laguinho. Essa água é pura? Só testando. Quem disse que não tem uma jazida de arsênio ali e ela passou do lado e pegou esse elemento? Mas seria uma água extremamente tóxica. Há muito do... Leiam Sapiens que vocês vão entender isso. Nós viemos de uma... Nós somos sobreviventes de 13 mil anos do processo evolutivo. E tem coisa que fica. Então, o que está lá no inconsciente da gente? Se a água é mais gelada, ela é melhor. Hoje vocês vão ver por que isso. Se ela está mais gelada, ela é melhor. Se ela está mais longe, ela é melhor. Por quê? Porque isso passou milhares de anos sendo assim. E a gente evoluiu só os últimos 100, gente. Evoluiu assim, exponencialmente. Os últimos 100 que a gente tratou água, fez carro, avião e tal. Então, tem 12.900 anos de crença inconsciente contra essa pontinha que a gente chegou. Então, a gente tende a achar isso. Andressa, eu te pergunto outra coisa. Tu vai viajar, daí tu vai fazer um passeio e tu tem um riozinho. Tu te arrisca a pegar água e tomar? Não. Entendeu? Mas, teoricamente, de acordo com a nossa crença, minha também, ela seria limpa. Mas a gente não tem como garantir. Não tem mesmo. A única coisa que tu tem a garantir que a água é boa para tomar é se tu testar. Se tu testar, tu toma. Ponto. Daí tem inúmeras coisas, né? Assim, ó, tipo, a gente tem inúmeros parâmetros, mas nós temos parâmetros balizadores que são os principais. Testou aquilo, não vai te matar. Ponto, toma. A África é muito prejudicada. Eles criaram uns filtrinhos, parece uma flauta, que é dar uma limpada na água. Então os caras chegam naqueles riozinhos, bota o filtro e toma água, tipo um canudinho. Ele é uma flauta, assim. Melhor que nada. Tudo depende da escassez, entenderam? Mas tentem imaginar o global. Eu preciso que vocês pensem assim. É um raciocínio lógico. Como funciona isso? Então, água pura, gente. Só existe água pura. O que é água pura? H2O. H2O só existe vapor. Não existe água na forma líquida H2O. Ela tem um monte de coisa misturada. Um caminhão de coisa. Não existe H2O. Só em vapor. Então, assim, ó, vocês tomam água pura? Não, de forma alguma. Olha, tu pode chegar próximo à água pura com uma água destilada. O que é água destilada? Tu aquece ela, ela se transforma em vapor, bate num anteparo mais frio, forma uma gotícula e ela pinga. Então, essa é a água mais próxima à pura que pode ter. Mas pode ter alguma coisinha nessa sublimação dela ali que vai transformar, não vai deixar ela só H2O. Mas é a água mais próxima que pode ter. Porém, o nosso organismo não quer H2O. A gente precisa de algumas outras coisas que tá junto na água. Então, tudo foi uma adaptação ao longo dos anos, gente. Desses milhares de anos. E... Professor, Oi. e por que tipo, algumas águas de poço, elas têm, tipo, uma gordura? Gordura. Não sei, eu tipo, não sei te dizer o que é essa gordura, mas é algum elemento que tem em excesso. Tipo limo, né? Tem algumas também, essas águas. tipo, tu vai lavar a mão assim, e ela fica aquele negócio. Tu diz assim, um negócio, ela parece que está sempre com sabão à mão. Isso aí. É a água de Santo Cristo. É uma água chamada dura.
ela tem cálcio em excesso. Se tu passar essa água muitos anos, eu não tenho aqui, eu tinha um pedaço, muitos anos sem tratar numa canalização, começa a criar uma crosta dentro, é tipo um osso. Tu olha o cano assim, ele tá cheio de osso, cálcio, né? Então a gente trata ela, tira esse cálcio e deixa ela com o nível máximo permitido de cálcio para se tornar potável. Eu tenho lá na minha avó, ela mora no interior e essa, tipo, água de poço, sabe? Uhum. Meu, não é nada comparado com aqui em Santo Cristo, sabe? Lá é muito mais. E daí até ela fala assim, que a água tratada, né, da Corsã, ela não é saudável por causa que ela é diferente, claro, e que ela tem o cloro. O que o cloro, afinal, faz? Crença, tá? Gente, eu já fui em alguma palestra que me perguntaram isso. Isso é uma crença. Eu já vi gente dizer, eu não tomo água branca. O que é o cloro? Cloro é a que boa que vocês usam para limpar o chão. É um bactericida. O cloro é um elemento químico que tu bota na água e ele mata todas as bactérias que tem na água. Então, vocês não vão tomar, a criatura não vai tomar uma água com algum patógeno, algum vírus, bactéria, alguma coisa que vai te matar. O maior transmissor mundial de doença é a água. Então, a bactéria cai na água, se multiplica e tu toma. Então, às vezes vocês nunca ouviram falar, tem uma virose. Viroses são vírus, não tão graves, e todo mundo com dor de barriga. É isso. Provavelmente ela se multiplicou na água. Mas a praia. Exatamente. Quando vai pra praia é um diabo, cara. Gente, uma bactéria, assim, ó, o meu conhecimento de bactéria é bem pequeno, então vocês podem ver informações diferentes. Mas, a grosso modo, uma bactéria troca 4 vezes de geração em 15 minutos. Então, essa aqui teve um filho, essa teve outro, essa teve outro. É muito rápido. E a bactéria faz o quê? Ela quer sobreviver. Para sobreviver, ela tem que achar um hospedeiro. Então, o cloro tira isso. E é toda uma crença que o cloro faz mal. Não faz. A grande evolução sanitária da humanidade foi a descoberta do cloro, em 1909. Um engenheiro inglês descobriu e a mortalidade infantil terminou com isso. Foi lá para baixo, aonde tem água tratada. Então, o pessoal mais velho, mais do interior, tem muito isso. O que seria o ideal hoje, gente? Se todo poço do interior tivesse um clorador, ia terminar as doenças de veiculação hídrica. Ia terminar. Mas o nosso país é muito grande, gente. Assim, o troço é gigantesco, não tem como tu condenar por não ter sido feito. É muito grande. Tudo é gigante. A Alemanha funciona assim, a Alemanha é do tamanho do Rio Grande do Sul. É diferente, com muito dinheiro. Então, é difícil tu dizer outra coisa. Vamos lá, vamos nessa linha. Tu tomaria a água da chuva? Choveu, tu bota um pote, tu toma aquilo? Sobre não, um pote, eu acho que não. Mas... tem uma sujeira que vem junto, né? Por quê? Porque o ar está todo contaminado e a chuva lava aquilo. Tanto que tu respira um ar um pouco diferente depois de uma chuva. Então, a chuva não é limpa. Ela tem muita coisa. Certo? Ah, mas as plantas sobrevivem na chuva. Claro, a planta precisa uma água diferente da nossa. Tem muita gente que diz, não dá para botar água com cloro nas plantas. Não tem nada disso. Não tem nada disso. A diferença é que a água sem cloro vai ter bactérias, alguns micro-organismos que vão ser bons para as plantas. Então, não é que o cloro faz mal, ele não faz tão bem que nem a água suja. A planta prefere uma água suja. Esse é um tema bem complicado, gente. Vejam, vocês são quase engenheiros e nós estamos conversando sobre um assunto que
Todos nós devíamos saber no colégio. Daí a gente aprende que a água tem que ser insípida, inodora e incolor. Gente, uma água insípida, inodora e incolor pode até matar. Ela tá transparentezinha, bonitinha, tu toma aquilo, te mata, conforme o que tiver nela. Metal pesado não tem cor. Então, é difícil entender. Na nossa disciplina aqui, o que a gente precisa? Tratar e distribuir, ok? Nós, civis, não tratamos. Quem trata são os engenheiros químicos. Mas, Professor, oi, tem uma pergunta no chat, por que na praia precisa comprar água sempre? Porque lá a água faz mal. a praia, o problema é o seguinte, chama-se, como é que eu vou dizer? Pêndulo. A praia tem 50 mil pessoas durante 9 meses e 1 milhão durante 3 meses. O sistema não é feito para 1 milhão. Pensem assim, ó, vocês não têm dinheiro para tudo. Então, tu vai fazer um sistema para 1 milhão que fica 9 meses sobrando, ou tu faz o quê? Então, quando enche, essa informação eu não estou dando concreta, mas provavelmente não é tratada a contento. Não deve ter água suficiente, deve ter muito problema interno. A praia é aquele estouro, gente, é muita gente. O troço é um absurdo. Depois volta ao normal. Entenderam? Vocês têm uma estrada. Essa estrada funciona normal o ano inteiro. Daí chega um momento que tem 20 vezes mais carro. Ela vai trancar. Ela não vai dar conta. Esse é o grande problema da maioria das praias. O excesso populacional e a não... Eu não tenho como afirmar isso, mas eu acredito que não tenha toda a estrutura que precisa. Como é normal no nosso país, sabe, gente? O troço, o cobertor é sempre pequeno, sempre vai faltando. Tá? Voltando. Quem trata é os químicos. Qual é o objetivo dessa aula? Vocês têm uma noção básica para poder se defender e discutir. Ninguém precisa saber elemento, decorar elemento, tem que ter uma noção. Porque a gente não pode ir na onda do que o outro está falando. Então a gente tem que chegar no, é isso, é isso. Ah, mas eu lembro que era de tal forma. Pô, tu não é um bocó na situação ali, tu sabe o que tu está falando. Tá? O que nós vamos ter aqui? Uma introdução, características físicas da água e características químicas e bacteriológicas. Características físicas, a parte física da água, tá? A parte que mais tu consegue perceber. Química é o que tem diluído nela. Não que a física não seja, mas a química são elementos que vão estar inseridos na água. E bacteriológica é essa parte viva que está na água, que é o nosso grande problema. A química mata mais, mas essa aqui é que quando tu tem que atacar um problema primeiro, tu vai no pior. Depois tu vai para os outros. Então hoje o grande problema de doenças de veiculação hídrica é a parte bacteriológica. Só vou dar um exemplo para vocês agora, recordei aqui. No estado nós temos inúmeras cidades que são abastecidas por poços. Então, a água é retirada do subsolo, tratada e abastecida. Então, a água ser do poço ou do rio, vocês vão ver na aula de mananciais, não tem diferença nenhuma. Inclusive, tem rio que é melhor que poço. Aonde tu tira a água? Aonde tiver disponibilidade, quantidade. Tem cidades que não têm rio próximo. Você tira do solo. Tem cidades que têm. O sistema econômico-financeiro é melhor de tal jeito. Vai para aquele. Então, é a forma de coletar, certo? Mas poços, eles são analisados periodicamente. E tem poços que são condenados, gente. Essa história do interior vem muito a calhar nisso.
No passado, nós tivemos poços aqui na região, o pessoal tratou, tem excesso de tal coisa, lacra o poço. Elemento químico forte. Testou, não dá. Mas como é que apareceu um elemento químico que não tinha? Gente, o subsolo é um fluxo de água inteiro. E esses elementos químicos, tanto tóxicos quanto não tóxicos, ninguém inventou. Eles estão na natureza sempre. Eles sempre estiveram na natureza. Então, veio um veio de água, passou numa jazida e carregou o elemento químico. Joia, tá ali. Faz um teste um tempo depois, alguns anos depois. Baixou essa concentração, pode usar. Então, isso é um monitoramento constante. Não para. Tu tem que ficar analisando o que tem nessa água. Poço muito mais que rio dilui mais. É difícil tu ter um rio muito contaminado. Rio tu vai ter muita contaminação bacteriológica, mas poços, águas subterrâneas, tu pode ter muita contaminação química, bastante mesmo. Vamos lá então. Água pura, a água só é pura em estado de vapor, pois impurezas começam a se acumular assim como que começa a condensação. Já falamos sobre isso. Como em princípio não existe água pura, o termo água pura normalmente é usado como sinônimo de água potável. Então, o que nos interessa é água potável. A água é uma solução diluída de vários elementos. Então, em suspensão, boiando, bactéria, alga, fungo, vírus, vermes, larvas, areia, silt, argila, tudo isso tem na água. Estado coloidal, os compridinhos, corante, sílica, vírus de outra forma. Dissolvido, sais, óxidos, tóxicos, nitrato, oxigênio, dióxido de carbono, gás sulfídrico e tudo que tu imaginar. Então, a água, vocês aprenderam em química anos atrás, é o solvente universal. Ela dissolve qualquer coisa. E todas as coisas estão na água. Lembrem que 3/4 do planeta é água. Então, tudo tem na água. E nós precisamos de água para viver. Nós precisando de água para viver, nós vamos ter que deixar ela em condições, nós engenheiros, em condições das pessoas sobreviverem. Esses elementos são provenientes normalmente do ar, do solo, das rochas, onde a água circula ou é armazenada, bem como do contato da água com atividades humanas. Ou seja, a água passa e adquire as propriedades desses elementos. Começamos com características físicas da água. Normalmente de ordem estética, então, ou seja, mesmo elas tendo uma importância no tratamento, elas têm mais ordem estética. Mas a ordem estética nos interessa muito, porque nós temos uma predisposição a algo que vem há milhares de anos no nosso cérebro dizendo não toma água que não é transparente. Então, a gente toma Coca-Cola que é preta, não sei como o cara consegue fazer isso. Mas tu não tomaria uma água por mais tratada que ela tivesse aquela cor de barro. Se ela tiver um cheiro podre, tu não toma, mesmo sabendo que ela não é... Vamos pegar uma água transparente, potável, e eu boto um elemento nela, potável também, um elemento não patógeno, que deixa ela marrom com cheiro de podre. Tu não toma. Mesmo não tendo problema. Ou seja, a ordem estética interessa muito para te passar essa água. Uma coisa que você fala muito, gente. Vamos usar água da chuva, é a chamada água cinza. Beleza. Vou usar no jardim. Não tem problema algum. Lembrando, a água da chuva não é limpa, ela é suja. Então eu pego a água da chuva, armazeno ela e boto no vaso sanitário, que seria um uso menos nobre. Beleza. Tu conseguiria dar descarga saindo uma água marrom? Fica uma coisa complicada. Então, beleza. Armazene a água da chuva, mas trata ela. Trata que nem piscina, bota cloro.
mas não arrisquem a dizer para um cliente que tu vai pegar água da chuva e distribuir e jogar ela na casa normal. Pelo menos bota cloro, porque tu vai chegar um momento que tu não vai querer dar descarga e aquela água ficar marrom. Pode nem ter cheiro, mas vai ter cheiro. A água da chuva limpa o telhado, tudo aquilo. É simples, trata que nem uma piscina. Bota cloro, bota pastilha e volta e meia limpa aquela cisterna, dá um jeito de limpar ela. Tá tranquilo. Não vai tomar isso, né? Mas para esse uso não nobre, funciona. Dentro de certos limites, não apresentam inconvenientes de ordem sanitária, saúde. Limites. Importantes por serem perceptíveis pelos consumidores e dependentes de uma análise. Então, tu percebe que está diferente. Não precisa uma análise disso. Aqui estão as que nós vamos ver uma a uma, tá? Temperatura. O que acontece com a temperatura? Eu nem vou ler isso aqui, vou explicar para vocês. Quanto mais quente a água estiver, mais fácil os micro-organismos vão estar nela. Numa faixa, tá, gente? Não, fervia a água. Beleza, matou os micro-organismos. Tudo bem, eu estou dizendo uma faixa natural. Não existe água fervendo natural a não ser perto do magma. Mas tudo bem. Numa faixa natural de temperatura, quanto mais quente ela estiver, mais próxima ela vai estar. Mais próxima ela vai estar de conter micro-organismos. Então ela não vai estar limpa. Quanto mais fria ela estiver, mais difícil vai ser esses micro-organismos sobreviverem. É assim que funciona a temperatura. Sem contar o nosso inconsciente dizendo que a água fria é melhor. Por isso que a gente gosta de água gelada. Tem toda uma explicação histórica nisso. Quanto mais fria fosse a água, menos chance tu tinha de ficar doente. Daí passou 12 mil anos esse troço na cabeça das pessoas e veio para nós. Então a gente tem geladeira. Ferver a água, gente. A fervura é o quê? Uma elevação à temperatura extrema, que a água entra num ponto de ebulição e os micro-organismos morrem, a não ser que tenha um micro-organismo extremamente resistente a altas temperaturas. Existe no planeta, mas é raro chegar numa área urbana, uma coisa dessas. Bom, é algo funcional? É. Mas tem exceções. O Guaíba, em Porto Alegre. O Guaíba é onde retira a água para a cidade. Ele tem momentos que ele tem a floração de cianobactérias. São micro-organismos. Ele fica verde, ele não está podre, não está nada, ele só está com a cor das cianobactérias, a floração delas. Só que a cianobactéria, se ela morre, ela solta uma toxina. E se tu pegar a água do... Eu só estou dando um exemplo. A água do Guaíba na floração das cianobactérias e ferver ela, vai te dar dor de barriga. Porque tu vai matar a cianobactéria, vai ficar a toxina na água da morte dela, que é uma reação que ela tem. Tô morrendo, solta uma... Essas coisas do Discovery Channel. E a pessoa vai ter dor de barriga. Não vai morrer, mas vai ter uma diarreia de uns dias, vai ficar meio ruim. Por isso, então, a fervura funciona, mas existem alguns elementos que não servem. Então, a água que é retirada do Guaíba é tratada, ela é feita uma filtragem, quando tu elimina cianobactérias por cloração, ozônio, infravermelho, e tu faz uma filtragem para tirar essa toxina. Só um exemplo que eu estou dando. Então, a temperatura, quanto maior ela, num nível estável, um nível acessível, assim, tende a ter mais micro-organismos. Aqui está explicando isso. Eu vou tentar ler o mínimo, tá, gente? Depois vocês estudem esse negócio todo aí.
Mas vamos tentar transformar menos chato isso. Sabor e odor. Como eu meço o sabor e odor da água? Eu não tenho um equipamento que eu bote a água e me diga, tá no padrão. E o cheiro? Então, eu consigo fazer o quê? Tentar o cheiro é enxofre. Eu testo se tem muito enxofre na água. Mas eu não tenho como medir cheiro, nem gosto. Então, nós aqui no interior não temos isso, mas a Sabesp tem em São Paulo. Tem uma equipe de pessoas que toma água e cheira a água. São treinados para isso. Imagina a vida dessa criatura, ela não pode exagerar numa bebedeira, comer demais, que vai afetar esse nível de percepção dela. É o mesmo cara que testa uísque, testa vinho, testa charuto. Não existe um parâmetro disso. Então, é humano. Ok? Eu jamais posso distribuir uma água com uma cor estranha, nem com cheiro estranho. Gosto nem pensar. Alguém de vocês já ouviu falar em tratamento com ozônio? Vocês são muito novos, não pegaram isso. Sim, não sei se seria a mesma coisa, mas nas clínicas estéticas aqui da cidade tem bastante. É isso, professor? Isso aí, É? isso aí, Tá. isso aí. Ozônio é o quê? O3. 3 moléculas de oxigênio. O ozônio é um elemento químico que, em contato com a água, ele é bactericida. Ele mata tudo. Ele faz o que o cloro faz, mas ele deixa um gosto. Quando eu era criança, no século passado, existiam filtros. Aqueles filtros que vai na parede do lado da torneira da cozinha. E tu tirava a água, acendia uma luz azul que ozonizava a água. Na verdade, fazia o quê? Tirava dava uma limpada, só que vinha um gosto residual de ozônio. Eu lembro muito desse gosto. As pessoas hoje em dia, se tomar algo com ozônio, é capaz de não gostar. Mas fica um gostinho. Ozônio também, eu tenho um ozonizador aqui em casa. Cara, um aparelhinho bobo, assim, comprei para testar. Ozonizador de ambiente, geralmente, sei lá, gente, vamos lá. Tu tem na tua casa uma casa fechada cheia de gato, tá aquele fedor de gato. Se tu botar um ozonizador algum tempo ali, você foi o cheiro, porque o cheiro dos bichos são elementos químicos espalhados no ar que estão dando aquele cheiro. O ozonizador limpa, só que fica um cheiro de ozônio. E, salvo o melhor juízo, as pessoas não gostam disso. Tu começa eu não vou tomar isso. Ozônio, tu substitui o cloro por ozônio. Beleza, funciona. É mais caro, mas funciona. Faz a mesma coisa. O melhor tratamento seria infravermelho, né? Mas é caríssimo. Eu tenho que botar água a 1.300 graus. Países super desenvolvidos fazem isso. Turbidez. O que é uma água turva, gente? É uma água que não é cristalina. Eu não enxergo do outro lado. Então, eu tenho elementos químicos em suspensão, diluídos, que me fazem não enxergar. Pode não ter cor nenhuma. Eu não estou enxergando do outro lado. Ela está turva. E eu tenho um limite de turbidez para a água ser potável. Vai ter uma faixa ali. Mais que isso, não dá. Dá um jeito de filtrar. Eu tiro a turbidez da água com filtragem. Nós vamos ter 2, 3 aulas de tratamento para ver como você faz isso. Mas eu não posso ter uma água turva. Então, tu pegou uma água, tu não enxergou do outro lado, não, tem alguma coisa nela. Tem algo ali. E coca. Coca tem um monte de porcaria ali, mas é bom.
Daí a gente toma, tenta se matar, não consegue. Que horrível isso. Daí vão ver minha gravação aí, o pessoal, a Coca me processa. Mas ela é turva. A água da Coca é turva, tu não enxerga o outro lado. Eu li aqui Natureza da Bacia Hidrográfica. Gente, pensem o seguinte, não necessariamente é um efeito antrópico. Tudo que eu falo antrópico é do ser humano. Não precisa o ser humano ter feito nada para a água estar assim. A água naturalmente pode estar assim. A água do rio é turva. Porque ela tem muita coisa diluída, terra, etc, etc. Ela é turva. Naturalmente ela é turva. Não pensem assim, ó. Ah, o ser humano detonou o mundo e tornou a água turva. Não, naturalmente ela é assim. Cor. Cor não é a água não ser cristalina. Ela pode continuar cristalina, mas ter uma cor. Guaraná tem uma cor. Tu enxerga do outro lado, mas ela tem uma cor. A água não tem cor. Ou seja, tem alguma coisa ali. Algo tem na água que ela não está transparente. Todos vocês vão ver que é a mesma coisa. As substâncias químicas que são provenientes principais da degradação da matéria orgânica com as quais a água entra em contato. Matéria orgânica é um ser vivo. Algo que passou por um ser vivo. Degradação é ela terminar. Então ela vai se tornando partículas menores, menores, vai diluindo na água e ficou uma cor. Ou seja, eu não posso ter cor na água potável. De forma alguma. Tem locais, eu não lembro quem, acho que foi a Andressa que falou, do interior, que tem uma água que eles falam água branca. O que pode ser? Às vezes tem excesso de cloro. Se o meu tratamento é aqui e a cidade é enorme, aqui, o que a lei diz? Aqui na ponta, eu tenho que ter um residual de cloro. O que é isso? Eu tenho que ter um pouco de cloro ainda na água, porque eu não posso contaminar ela no caminho. Então, quem estiver aqui próximo vai ter mais cloro. Mas tem um limite máximo. Por causa do cloro, é muito difícil a água estar branca. Geralmente, o que torna ela branca? Durante o tratamento tem... como é que se diz? Vai criando microbolhas. Está me faltando o termo. Ela... Não é ferver. É tipo ferver, mas não tem nada a ver com temperatura. Mas ela fica borbulhando. São microbolhas. Lá que vem do rio e tal, bombeado, etc. E essa água em algum ponto pode ficar com mais ar. Mas não é cor. Tu parou ela, olhou no copo, ela parou. Ou seja, tinha ar nela, gás. Agora, tu parou e ela continuou com cor. Se tu esperar um tempão, ela vai começar a depositar aquilo no fundo, que são os elementos químicos que estão dissolvidos nela. Para ela ser potável, ela não pode ter cor alguma. Nada. Cor verdadeira, causada por materiais dissolvidos ou coloide. Coloide é um compridinho, tá? Microscópico, mas compridinho. Cor aparente é a coloração vista pelo homem. Então, eu posso ter uma cor que a olho nu a gente não enxerga, mas eu faço um teste que eu tenho que fazer no tratamento. E a cor aparente é aquela que ficou feia mesmo. Condutividade. A água é um condutor de energia, tá, gente? Todo mundo sabe isso. O que acontece? Quanto mais matéria orgânica tiver na água, ou seja, quanto mais poluída ela tiver, substâncias dissolvidas e sais minerais, maior vai ser a condutividade dela. Então, é um parâmetro, é um índice que eu meço. Se a condutividade dela está acima de uma faixa, ela está transmitindo mais energia do que devia, ela tem alguma coisa nela. Tem algo, alguma coisa dissolvida nela.
algum elemento químico. Então, para a água estar potável, ela tem que ter uma transmissão de energia numa faixa. Propriedades químicas. Agora nós vamos para algo muito chato para nós, engenheiros civis, mas a gente tem que ver uma vez na vida, tá? Mas tem que entender. Todos esses itens aqui, estou apontando, esses itens aqui, são indicadores. O que é um indicador? Como eu não tenho como analisar tudo, qualquer coisa que possa existir, eu vou ter parâmetros. E eu vou ter indicadores, determinados elementos que eu vou analisar. Esses são parâmetros de qualidade química. Certo? E eu poderia ter mais, eu poderia ter centenas. Se torna inviável. Eu vou analisar os mais representativos. Certo? E esses são os que nós vamos olhar. O que vai interessar aqui mesmo, que são conceitos novos que vocês provavelmente ainda não conheçam. Oxigênio dissolvido, DBO e DQO. Esses aqui são seríssimos. Tóxicos é um problemaço, mas tóxico é o tóxico e tu analisa o tóxico, não é um termo novo. Ah, tem arsênio na água. Pô, tem arsênio, dá um jeito de tirar. Não sabe tirar, não toma, não distribui. Agora, o que é oxigênio dissolvido? O que é DBO? DBO é um marcador muito importante da qualidade da água. Começamos com pH. Todo mundo sabe o que é pH. pH baixo é uma água ácida. pH alto é uma água alcalina. Qual é a água que a gente distribui? Neutra, entre 6 e 9. Percebam que ela pode ser mais alcalina, pH neutro é 7. Então, eu posso ter D6, então 1 ponto de alcalinidade e de acidez e 2 de alcalinidade. Então, tendemos a uma água mais alcalina. Há estudos não científicos que dizem que o ser humano deveria tomar água alcalina, mas ninguém conseguiu provar isso ainda. pHs mais altos, porque o organismo seria extremamente ácido e quanto mais alcalina fosse a água, menos... Professor, Oi. mas Fala. a água de poço, ela é mais alcalina, né? Depende. Depende do lugar. Aqui na região, sim. Mas existe água de poço ácida. Tudo depende do que tem próximo ali, sabe? Mas aqui na nossa região, sim. A água de poço é mais alcalina. Daí tu pega ela, baixa essa alcalinidade e distribui. Para deixar na faixa tratável. Tá bom. Fora da parte de saúde, pH baixo pode causar corrosão nas tubulações, então a acidez corrói a tubulação e a alcalinidade trava a tubulação, vai criando crostas dentro. Ok? Isso da parte do sistema. Mas a parte sanitária da coisa, uma água ácida vai corroer todo o teu organismo e uma água alcalina, que muitos defendem, não há comprovação que ela faça mal, nem que ela faça bem. É tipo Covid, sabe, gente? Ah, tal coisa faz bem. Isso, percebo, vou fazer um parênteses aqui, percebo a loucura que nós estamos hoje em dia. Nós estamos num período de descrença louco. E eu sou um que fico bem frustrado com isso. Percebam assim, ó, até um tempo atrás, tu te balizava numa coisa ser boa se ela foi testada.
E nós chegamos ao ponto que, e aí? E esse teste? Foi o teste certo? Ou foi testado mais ou menos e aquilo não é tão bom? Perdeu-se a crença em qualquer coisa. Daí tu vê, tem muita... Eu leio umas coisas assim, eu fico apavorado, assim, os caras vêm... Não, porque isso testou, funciona. Pois é, naquele recorte funciona, nesse não. Mas daí tu pode testar adiante ou não, te dá tempo de fazer isso ou não, vale a pena arriscar ou não. Gente, nós estamos numa guerra. E deu para ver nessa guerra que a ciência é muito lenta, muito lenta. E a ciência nada mais é que um empirismo testado. Eu sempre fui a favor da ciência. Estou meio frustrado. Assim. Tu vê que... E aí? Ficar testando e o que acontece? E é mais ou menos esse do pH. Tem toda uma linha dizendo que o pH alto é bom. E a teoria é a seguinte: o que causa câncer é o organismo se tornar ácido. Então, tu diminuindo essa acidez, tu diminuiria a propensão à existência de um câncer. E aí? Professor, só desculpa interrompendo, mas antes eu já queria fazer um comentário quando a Sueli estava comentando a Fala, mas questão tu da tem que... água do interior e de cidade. Tu tem que falar, Sim, cara. mas é que não deu daí. Mas sim, mas agora chegando nessa questão de água alcalina e ácida, até aqui teve uma vez um comentário de que a água da cidade e do município talvez poderia ter alguma coisa que estava provocando câncer, que tinha muitas Aonde, pessoas que Douglas? estavam descobrindo em São Martinho. Mas eu não sei se isso não foi só um comentário, assim, porque tentaram achar um motivo, ou se talvez, então, a água tem, digamos, é mais ácida? Se pode ser possível isso? Não sei, professor, se isso é possível ou não. Assim, ó, Douglas, não tem... Fala, Andressa. Eu acho que isso foi um estudo baseado mais antigamente, que eles tinham o uso de água de poço, e daí não era tratada e nada, daí eu não sei se era por conta de ser mais alcalina ou mais ácida, ou o que tinha. Mas daí foi comprovado que pessoas tinham mais câncer por causa disso. É assim, ó, gente. Só que, na verdade, a questão aqui era que tinham muitas pessoas que eram mais novas, que estavam descobrindo câncer. Daí acharam que era por causa de repente da água. Mas sei lá. Não, assim, ó. Vamos lá. O que é ciência, gente? Ciência é tu pegar um método, uma forma de fazer. Método é o quê? Vocês vão fazer TCC. Método é forma. Como eu vou fazer? Então, eu faço daquela forma, replico muitas vezes aquela mesma forma, o resultado continua dando aquele, e eu vou para outro ponto e continuo testando, daí se torna uma verdade. Mais ou menos isso, eu fiz bem amplo. Mas é isso. Cientificamente, não tem nada ainda dizendo assim, ó, a água ácida provoca câncer. Nesses casos que vocês estão falando aqui da nossa região, eu não posso apontar o dedo e dizer que é, porque é uma briga que terminou isso aí. Mas é quase certeza que o índice oncológico da nossa região tem a ver com o uso, o aumento do uso de defensivos extremamente tóxicos no interior, que as pessoas acabam respirando aquilo e causando câncer. Tem inúmeros estudos que assim, ó, gente, a região do Brasil que mais tem câncer é o Rio Grande do Sul. Esses estudos não são abertos. Isso aí uma vez eu vi numa palestra da Secretaria de Saúde, eu acho, era um troço maluco, assim, ó.
E a nossa região puxava à frente, gente, era assustador. Daí eles davam exemplos que, o senhorzinho lá trabalhando, dor de cabeça todo dia. Pai, ele não tá com dor de cabeça do sol, tá com dor de cabeça do que ele estava respirando. Daí começava a ter muitos casos, e tem muito, porque o que vai acontecer? Não tem mais como produzir sem o uso disso, não tem. Não sei nem o que é, mas não tem. Eu estudei muito anos atrás sobre isso e desisti. Qual é o negócio? O ser humano vai ter que se adaptar. Não tem como nós produzir a quantidade de alimento que precisa querendo capinar. Não dá. É inviável. Então, nós vamos nos adaptar a isso. Mas, até lá, salvo melhor juízo, o problema seria esse. Eu vou fazer um outro parêntese do que o Douglas falou. Não sei se tem alguém de Cândido Godói aí. Tem? Eu. Tu, Andressa? Isso. Tu tem gêmeo? Não, só parente gêmeo. Trigêmeos. Mas assim, ó, o índice de gêmeos em Cândido Godói é um absurdo. E por muito julgaram que tinha a ver com a água. Já fizeram N estudos e não tem nada diferente na água. Nada que a gente conheça hoje. Pode ser que daqui 20 anos a gente descubra lá um outro elemento que tenha ligação. Daí tem toda aquela lenda do médico, do Hitler, que veio e fez um teste. Mentira. Mas é folclórico, né? Na verdade, se tu for pensar assim, ó, hoje, gente, eu não bato martelo para nada, assim, eu não digo é assim. Eu digo, eu acredito nisso, eu acho, mas se tu achar diferente, bacana. Eu acho o que acontece em Cândido Godói. Cidade pequena. Hoje é pequena. Muitos anos atrás era minúscula. E teve muito cruzamento consanguíneo. Todo mundo sabe que ter gêmeos vai passando de família em família. Geralmente tem numa geração, tem na outra. Não quer dizer que vai ser o mesmo, o pai, o filho, etc. Mas abrindo assim, vai ter em todas as gerações. E como teve cruzamento consanguíneo lá no início, provavelmente isso se proliferou. O que é isso? É o que eu acho baseado no que a gente sabe hoje. Pode ser que tenha outra coisa. Andressa, tu disse, é mentira. Mas tem um monte de gente que acredita no cara. Mas é que é absurda a história. Não tem... Eu acredito na genética. E é absurda a história. Não tem como ser eu verdade. Também. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu acredito, aí é eu, que o Hitler veio para a Argentina. Isso eu acredito. Assim, ó, os cabeça da guerra nunca morrem. Os cabeça conversam e quem morre é os outros. Esse louco fugiu. Tem um monte de documentário, tem cada documentário com isso, é umas loucuras, assim, os caras criam uns troços fantásticos. Mas vai saber. Ali em Santo Cristo tinha um soldado nazista, né? Esse era mesmo. Tinha as roupas dele, tudo. Ele é culpado por isso? Cara, ele era um alemão que foi obrigado a servir no exército. Vai fazer o quê? Se tu fosse, tu ia ali também. Seguimos. Chega de viajar. Alcalinidade. pH maior que 7, ok? Então, pH é um indicador e ele transforma, e ele pode ser água alcalina ou ácida. Tá bem? Alguns parâmetros, ó, maior que 9,4 devido a hidróxidos e carbonatos. É o químico que deixa essa alcalinidade. Entre 8 e 13, 9,4, carbonatos e bicarbonatos. Nos interessa isso? Nada. Mas o químico que faz o tratamento precisa saber isso. Toda estação de tratamento tem um químico responsável. Ele pode ser químico ou engenheiro químico. É os únicos dois profissionais possíveis. Ele tem um documento que é o nome... Nós é ART, ele é CRQ, eu acho. Eu não sei o documento, mas ele é responsável técnico, gente. Isso é uma bucha
tremenda. O cara é responsável pela qualidade de água de toda a cidade. No nosso caso, Corsã, várias cidades é o mesmo. O João é fera. Ele não é fácil o ofício dele. Valeu, professor. Tu é o outro, João. Mas não que não seja fera, né? Se virem com ele, gente. Acidez ou agressividade é o contrário. Uma água com pH menor que 4,5, ácidos fortes, despejos industriais. pH maior que 4,5 e menor que 7, CO2, gás carbônico. Então, isso é o quê? O que é mais provável que seja. Pode ser outras coisas. Dureza. Vamos lá. A água de Santo Cristo e Alecrim. É cálcio, gente. Ok? Tem muito cálcio na água. Pode ser magnésio também, mas é cálcio na sua maioria. Elevadas concentrações conferem à água um gosto desagradável e efeitos laxativos. Então, quem quer emagrecer, tome água em Santo Cristo. Se tu não tiver acostumado, melhor ainda. Aqui em Santa Rosa, o bairro Glória tem água. Cara, o bairro Glória é uma viagem. Ele tem uma associação com água deles. Isso é extremamente proibido. Mas, porque assim, tu tem um sistema público, tem que abastecer a cidade inteira, mas lá tem aquela associação e o sistema público não consegue entrar, daí vira coisas judiciais que não terminam, sabe? Mas lá tem água dura. Eles tiveram que trocar toda a canalização do bairro esses tempos. Extremamente alta concentração de cálcio. Mas não tem efeito sanitário, assim, ó, não vai te deixar doente o excesso de cálcio. Até tu vai... pode ser que não tenha osteoporose no futuro. Tu vai ter os ossos bem firmes. Em condições de saturação, esses sais reagem com os ânions de água, formando compostos insolúveis que reagem com o sabão e dificultam a formação de espuma. Isso aqui vocês já sabem, né? A água dura não forma espuma. Sais causadores da dureza podem provocar problemas de incrustações, incrustações, que palavra ruim de falar. Encher o cano de uma superfície, parece um osso, ou corrosão. Então, não é efeito sanitário, é efeito no sistema. E aqui as classes, ó. Água mole, é esse o termo certo. Dureza melhor que 50 mg por litro de carbonato de cálcio. Isso que eu acho que é carbonato de cálcio, senão, deixa eu ver. Eu não lembro o nome dos elementos químicos. Não sei, não está aqui. Dureza moderada, nessa faixa. Água dura e muito dura. Então, ela é mole, dureza moderada, dura e muito dura. Esse é o nome, não, é o nome técnico. Não é apelido nem nada. Isso é o nome técnico da água. Cloretos, dependendo da sua concentração, imprimem um sabor salgado à água. O que acontece com o cloreto? Cloreto não é um elemento químico em si. Há cloreto de sódio, disso, daquilo, daquele outro. É a forma como é organizado a molécula. Eu vou ter um limite para isso. E em excesso pode causar problemas à população. Não é um troço que vai te matar, mas pode causar algum problema, alguma disfunção, certo? Então, percebam, cloreto não é um elemento químico. É uma organização da molécula que... vocês estudaram isso lá em química, acho que era química inorgânica, que tu vai montando as cadeias. Então, cloreto disso, cloreto daquilo. Toda essa gama de elementos. Vamos para o que interessa. Oxigênio dissolvido.
Quanto de oxigênio tem na água? A água é H2O. Quanto de oxigênio dissolvido tem na água? Ok? Eu tenho que ter um limite para isso. Quanto menos, vamos para a parte natural. Quanto menos oxigênio dissolvido tiver na água, vai morrendo os peixes de menor, os mais frágeis, vai morrendo outros. Chegou no zero, morreu tudo. Uma água morta. Ok? Então eu tenho que ter um pouco de oxigênio dissolvido na água. É o principal parâmetro de caracterização dos efeitos da poluição por despejos orgânicos. Então, água poluída, pouco oxigênio dissolvido. Ó, de 4 a 5 mg por litro, morrem os peixes mais exigentes. 2, morrem todos os peixes. 0, anaerobiose. Tem nada na água, morreu tudo. Ok? Oxigênio dissolvido é fácil porque o nome já se autoexplica. Quanto de oxigênio tem na água? Demanda de oxigênio. Aqui são dois conceitos que vocês têm que aprender. Tem a demanda bioquímica e a demanda química. Bioquímica e química é a forma que vai oxidar essa matéria. O que é a demanda bioquímica de oxigênio? Vamos tentar entender assim, ó, gente. Tu jogou esgoto no rio. O que é esgoto? É matéria orgânica, certo? São micropartículas que passaram pelo intestino dos seres vivos e foram para a água. Fezes diluídas. Isso é matéria orgânica. Matéria orgânica é alimento para uma família de bactérias, de micro-organismos. Então, esses micro-organismos se alimentam de matéria orgânica. Mas eles precisam respirar para consumir a matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica tiver, mais micro-organismo vai ter. E quanto mais micro-organismo vai ter, mais oxigênio eles precisam. Isso é demanda bioquímica de oxigênio. Quanto mais oxigênio precisar, mais poluída está a água, porque ela tem mais micro-organismos e só tem mais micro-organismos porque tem mais matéria orgânica. Tem despejo nessa água. Então, há um limite da DBO. Quanto de oxigênio essa água pede? Tanto. Se ela pedir mais que isso, é porque ela tem muita matéria orgânica, muito micro-organismo, precisando de muito oxigênio. Quanto mais alta a DBO, mais oxigênio ela está demandando, ela está pedindo. Entenderam? O processo é bem simples. Se vocês entenderem essa cadeia, vocês nunca vão ter problema com DBO. Nunca. Então, despejos, eu estou falando de despejo, mas pode ser qualquer coisa, qualquer forma de matéria orgânica. A gente tenta usar DBO para definir a matéria orgânica de despejo doméstico. Tá? Eu falei fezes, mas pode ser resto de comida, etc, etc. Matéria orgânica, é orgânico, vai apodrecer, certo? Tem a matéria orgânica. Eu tenho micro-organismos consumindo. Eu vou aumentando isso aqui, vai aumentando os micro-organismos e vai precisando de oxigênio para eles respirar. Os micro-organismos que... Vamos lá. Depois, quando nós estudar fossa, vai ser diferente. Os micro-organismos que consomem a matéria orgânica com mais rapidez são aeróbicos, precisam de oxigênio. Existem micro-organismos anaeróbicos, anaeróbios, que consomem a matéria orgânica sem a presença de oxigênio, mas eles são mais lentos, etc, etc. O sistema natural tende a favorecer os micro-organismos aeróbios, os que precisam de oxigênio, ok? Isso é DBO. Quanto de oxigênio o sistema precisa para consumir a matéria orgânica? Tem um termo aqui. Deixa eu ver se tem um termo bonito. Quantidade de oxigênio que será consumida pelos micro-organismos aeróbicos ao degradarem a matéria orgânica presente na água. Isso é uma frase bonita do que eu falei mais simples. Professor, por isso que tem aqueles aredor lá na Lagoa da Corsã, lá
Auxiliadora? Lá, é que aqui nós estamos tratando água. Lá eu estou tratando esgoto. Daí, lá eu estou botando oxigênio para, como é que eu vou te dizer? Se reproduzir além do nível fisiológico, aqueles bichos. Nós vamos chegar lá, mas assim, Arcanjo, a grosso modo seria parecido. Parecido. Não é a mesma coisa. Porque aqui tu está medindo um parâmetro bem sensível, tá? Não é assim essa quantidade louca de oxigênio. E lá a gente não bota oxigênio, é ar, né? Então tem oxigênio e gases variados que estão distribuídos. Aqui é oxigênio puro. Vamos lá. Demanda química é a mesma coisa. Mas aqui é para degradar, oxidar quimicamente a matéria orgânica. Então, é da mesma forma, só que eu estou oxidando quimicamente. O que é oxidar quimicamente a matéria orgânica? É a forma como ela vai se degradar. Ok? Aqui não tem micro-organismo, é outra pegada, é químico. Quanto de oxigênio eu vou precisar para oxidar? Como é que funciona a oxidação? Como é que apodrece um troço? O oxigênio age aqui e começa a derreter. Por que isso aqui não apodrece? Porque ele tomou um banho de zinco e virou inoxidável. E daí o oxigênio não estraga. É o mesmo processo de comer assim, com oxigênio, que vai corroendo. Então, quanto mais oxigênio eu precisar, mais matéria orgânica eu tenho. Quanto mais matéria orgânica eu tiver, menos pura é essa água. Menos potável ela é, mais suja ela está. Então, oxigênio dissolvido, DBO e DQO. Estudem isso, não só para a minha disciplina. Vocês vão precisar disso aí. Está aqui o resumo dos três. Nitrogênio, nitrato, nitrito. Nitrogênio é um elemento químico. Nitrato e nitrito são cadeias. Ok? Então, como funciona isso? A principal causa do aumento de nitrogênio na água são os despejos domésticos industriais, fertilizantes e excrementos de animais. Tem nitrogênio por tudo. Ok? Num corpo da água, sua forma indica o estágio de poluição. Poluição recente vai estar de tal forma, poluição remota de outra. O que é isso, gente? Conforme a análise que eu fizer desses elementos, eu consigo ver se essa poluição está próxima ou não. Acho que aqui não tem nitrato. Uma vez a água mineral tinha quantidade de nitrato. E existiam várias águas minerais que estavam fora da norma. Estavam com excesso de nitrato, ou seja, elas não eram potáveis. Elas eram minerais, mas não eram potáveis. Louco, né? Eu tomava água mineral que não era potável. Fósforo. Fósforo para o esgoto é importantíssimo, mas para a água nós precisamos tirar essa quantidade de fósforo para evitar o crescimento de águas, aguapés, micro-organismos. Então ele tem um padrão. Ó. Lago não eutrófico, menos de 0,02. Intermediário, 0,02, 0,05. Eutrófico, 0,05. Percebam que a concentração, o limiar entre uma coisa e outra é pequeno. Muito pequeno. Então, o que a gente tem que fazer para conseguir mexer nisso? Daí tem N tratamentos. Uma vez tinha o Foslock. Era um negócio que os caras criaram, tu jogava era tipo uma serragem nas lagoas e elas encapsulavam o fósforo e descia. São experiências que se faz. No esgoto, o único estado do Brasil que exigia esgoto, não é água, controle do fósforo era o Rio Grande do Sul. Daí a estação de tratamento de Santa Rosa foi construída, a reforma dela, quando era exigido isso.
Passou um tempo, é um troço extremamente complicado tu exigir isso no esgoto, cortou. Não precisou mais tratar o fósforo no esgoto. Só que a estação daqui já estava feita. E eles disseram, já que está feito, vocês vão ter que tratar. Então a estação daqui é uma das únicas do Brasil que tem que obedecer parâmetro de fósforo. Esgoto. Esgoto, tá, gente? E não é nada fácil fazer isso. Existe um tratamento complexo, pesado. Ferro e manganês, 2 elementos químicos diretos. Pequenas quantidades de ferro e manganês são essenciais para a nutrição de plantas, animais e micro-organismos. Como qualquer elemento químico, nós precisamos. Maiores podem causar problemas ao ser humano, distúrbio psicológico e falta de coordenação motora. Então, tem muita gente aí tomando ferro e manganês, eu acho que estão comendo prego para ter distúrbio psicológico. Na nossa geração aí, tem gente comendo prego, eu acho. Parafuso. Grande problema, gente. Tóxicos. Tóxico por si só já diz o que é. É um elemento químico que causa um problema seríssimo no ser humano. Cianeto, arsênio, cromo, cádmio, bário, chumbo, mercúrio, cobre, zinco, selênio e aí por diante. São elementos químicos que vão te intoxicar e vão te levar, conforme a concentração, à falência. Então, isso tem que ser analisado e retirado, de qualquer forma. Eu já tive poços que tinham arsênio. Fecha ele. Analisa, tem arsênio em excesso, tira ele. Ah, mas quem é que botou arsênio ali? Cara, o arsênio ninguém inventou. Ele está na natureza. Ninguém inventou isso aí. Está aí, disponível. Só que ele é tóxico para nós. Aqui vai falar de todos, não vamos entrar nesse mérito, tá, gente? Depois vocês estudem, decorem cada um. Detergentes e fenóis. Qual é o grande problema dos detergentes e fenóis? Aquela produção de espuma, certo? Muito se fala em detergentes e fenóis biodegradáveis. O que são detergentes e fenóis biodegradáveis? Eles vão ser degradados, vão ser excluídos, vão terminar biologicamente. Naturalmente, eles deixam de existir, mas isso não impede que eles produzam espuma. Então, às vezes, por melhor que seja o produto, começa a criar espuma na água. Se tu vê um rio com espuma, tu pensa, esse troço tá podre. Geralmente tá. Mas pode ter um excesso de detergente. Uma vez teve um problema sério, o posto Cameira, era o posto Cameira na época. Eles faziam a lavagem dos caminhões, a água saía, passava por baixo da BR e tem um canalzinho do lado do hotel ali que desce um, não sei a distância, mas é um monte, vai lá embaixo, tem umas casas bonitas lá embaixo e chega no rio. O problema, essa água passava e quando estava descendo, deve dar uns 2, 3 quilômetros, não sei, mas é longe. É um canalzinho todo de pedra e a água ia batendo e nesse turbilhonamento formava espuma. Gente chegava lá embaixo, era um mar de espuma. E as pessoas se queixando que eles estavam poluindo. Daí foi feito inúmeros testes, não tinha poluição nenhuma. Era um detergente biodegradável, tudo certinho, só que ele criava espuma. E aí tu resolve como? A solução para esse ponto, que era a espuma, era um problema estético, foi canalizar. Terminou a espuma. Porque como é que forma a espuma? Turbilhonamento. Daí forma a espuma. E a espuma fisicamente é feio. Fala, Felipe. Foi isso mesmo o caso que aconteceu ali na estação de tratamento, acho que há uns 3 anos atrás. De esgoto? Eu me recordo. É isso, que tem aquela saída no riozinho ali, né? Entre o tratamento e a pedreira. Cara, essa ali eu não também, lembro. Deu um mar de espuma ali. O problema da nossa estação aqui, Felipe, em si, é que o que a estação recebe, gente? A estação recebe esgoto sanitário. Esgoto sanitário é o quê? Esgoto das casas e comércios. Não é indústria, não é posto,
Não é industrial, não é nada dessas coisas pesadas. E o problema é que chega muito coisa dessas lá. Como as tubulações são enterradas, não tem como tu fiscalizar de onde está vindo. É muito complexo. E a população vai ligando. Então, tem momentos... Chega óleo lá, gente. Nós vamos estudar bastante essa parte. É bem interessante como funciona a estação. É um organismo vivo. E se eu matar ela, é bem esse o termo, eu tenho que secar e reproduzir ela novamente. Esses bichos têm que voltar. E por muitas vezes chega óleo lá, é bem complicado. Esse momento aí, Felipe, eu não recordo, mas deve ter sido algum excesso de detergente que foi irregularmente jogado e não tem como saber de onde veio. Não tem. É complicado, sabe? Tu precisa... É horrível, mas tu precisa colaboração de todos, assim, porque tu tem que ver quando começa a chegar um troço preto, que é aquele óleo queimado, é deposto isso, não tem como não ser, que é o óleo que foi retirado dos motores e tal. Cara, é um horror aquilo, é um horror. A estação de esgoto é um organismo vivo, a estação de água é um hospital, entendeu? A gente mata tudo que tem vivo lá, e no esgoto a gente precisa dos micro-organismos. Eles que nos... Quem trata o esgoto são os micro-organismos, não somos nós. A gente só contrata eles. O Arcanjo falou dos aeradores. Os aeradores do esgoto nada mais são do que um bicho, um pagamento para eles produzir mais. É um aumento de salário. Eles não se deram conta ainda, mas é isso. Bom, características bacteriológicas. Aqui foi a grande evolução da humanidade. Quando a gente conseguiu resolver isso aqui, a humanidade explodiu. E se nós pensarmos, muita coisa aconteceu nos últimos 100 anos, gente. De 1900 a 2000, o troço mudou completamente. Mas de 1900 a 1000, mudou pouco. De 1000 a 0, muito pouco. Mas nos últimos 100 anos mudou muito. E tem muito a ver com isso. A expectativa de vida explodiu. Quando tu conseguiu resolver o problema bacteriológico da água, achar uma solução para isso, tu começou a garantir que as pessoas tivessem saúde. Que elas pudessem beber a água e isso não tornar um problema. Nós tivemos, não chegou aqui, né, como epidemia, mas nós tivemos uma epidemia de cólera anos atrás. Uma doença totalmente de veiculação hídrica. Totalmente. Com inúmeras... Gente, as pessoas... É horrível, mas as pessoas morriam de diarreia. O cara ia definhando, nada parava no organismo. Por quê? Era um bicho que se reproduzia e estava na água. É complicado. Eu não lembro o nome. Acho que é Germes Aço. Não lembro. Tem um livro que fala isso. Que a vida do ser humano é viver entre micro-organismos. E é o que a gente faz. No sistema sanitário, o que eu faço? O que nós fizemos? Nós pegamos água, matamos todos os micro-organismos e damos para o ser humano. O ser humano bebe, vive e produz esgoto. Daí lá no esgoto eu pego e encho de micro-organismo para o micro-organismo tirar a matéria orgânica que está no esgoto. Então, o que eu matei aqui, eu planto aqui. Louco, né, gente? Mas é isso. É assim que funciona. Eu estou aqui na água, mas eu estou misturando. Tratar esgoto não é químico. É totalmente biológico, que é o que nós tiramos da água aqui. Pense em uma coisa, gente. Tu ficou doente. Daí tu toma um antibiótico. Até anos atrás, antibiótico era... Tu ia lá na farmácia e comprava. Qual era o problema? Antibiótico. Ele mata um micro-organismo.
o uso muito grande disso faz tu criar resistência. Se tu tomar muito determinado elemento químico para combater micro-organismos, eles vão criando resistência e isso não afeta mais. Então era um uso discriminado e aumentava muito a resistência e a farmácia ia tendo que melhorar os remédios para matar o mesmo bicho. Daí cortaram para diminuir o uso. Bom, tu ficou doente. Daí tu toma um determinado antibiótico para matar um micro-organismo. Não matou. Ah, vamos trocar o remédio. Tu toma um mais potente. Tu tomava um aí que matava 5 micro-organismos. Ah, daí tu vai para um D100. Ah, ainda não. Vai para um mais forte. Ah, não tá dando. Vai internar. Foi pro hospital. Meteu na veia. Vai, é um potente lá, mata 5.000 micro-organismos. Entenderam? Tu vai fazendo uma tentativa e erro para matar. Se nada resolver, tu vai pro químico máximo, que é o tratamento oncológico, que mata tudo. Tu perde até cabelo. Mas é isso. Eu não sei o que está te causando aquilo. Então eu vou eliminar tudo que pode existir. É o que a gente faz na água. A gente faz quimioterapia na água. Eu elimino tudo que possa me causar. Na verdade, acredito que com o passar dos anos, isso vai evoluir muito e nós vamos ter alguns micro-organismos que vão ser bons para nós. Vocês tomam iogurte, né, gente? O que é iogurte? Lactobacillus vivos. O que é isso? Bactéria. Tu está tomando bactéria. Iogurte é um monte de bactéria que se multiplicou ali e formou aquele troço. Teu intestino é pura bactéria. Se tu não tiver bactéria no intestino, você foi. Então, vivemos no meio dessas coisas. Hoje, no estado de arte da engenharia, nós tiramos todas as bactérias para consumir água. Acredito que anos à frente, não vamos tirar todas. Tem muita bactéria que está na água que deve ser muito boa para o nosso organismo. E o nosso organismo vai evoluindo. Darwin. O aumento da concentração de matéria orgânica biodegradável num curso d'água estimula o crescimento de bactérias que decompõem a matéria orgânica às custas do oxigênio dissolvido na água, provocando uma redução do oxigênio dissolvido. Que eu expliquei, DBO, oxigênio dissolvido, e bactérias. Isso aqui é um termo lá de esgoto, mas a autodepuração é o quê? É o fenômeno que o corpo hídrico, eu recebi uma carga de matéria orgânica ou uma carga tóxica. Ele consegue se curar, voltar à condição inicial naturalmente, sem nenhuma interferência. Metaforizando, tu ficou com dor de cabeça, não tomou remédio, teu corpo deu o tombo e passou a dor. Isso é uma autodepuração. Então, tipos de bactérias. Parasita é uma bactéria que precisa de um outro organismo para ela viver. E saprófita, ela vive por si só. Só uma definição. Patogênica, essa é a problemática. Causa problema ao ser humano. Uma bactéria patogênica. Não patogênica, não faz mal nenhum. Mas o que o cloro faz? Mata todas. Extermina. Quanto à necessidade de oxigênio, aeróbias precisam de oxigênio, anaeróbias não precisam de oxigênio, e facultativa, ela vive nos dois. Pega um pouco de ar, pode ficar sem, pega um pouco de ar. Muito importante para tratamento de esgoto isso. Qual é o padrão, o indicador? O que é um indicador, gente? É uma coisa que a gente analisa. Qual é o indicador de vocês, meu? Anota. Pode não significar nada, mas é o indicador que nós temos. Tudo é um indicador. Vivemos à base de indicadores.
Como diria o Harari, vivemos no dataísmo. Tudo é baseado em dados. Tu pode não sentir nada, mas se o teu exame deu numa faixa lá não sei o que, tu tá doente. Quer dizer, os dados disseram que tu tá doente. Tu não, nem ninguém. Os dados. Os dados que tem uma faixa que vale para 7 bilhões de pessoas. Não há fluxo, diferenciação entre elas. Todas são iguais. Então, o padrão de indicador de contaminação são os coliformes. Todo mundo já ouviu falar em coliformes. O que são coliformes? É uma família de bactérias que está onde? Presente no intestino dos seres vivos de sangue quente. Então, animais de sangue quente, lagarto não tem coliforme. Seres humanos, etc. Então, a presença de coliformes, tanto termotolerantes como fecais na água, quer dizer que tem alguma coisa que passou no intestino dos seres vivos de sangue quente. Provavelmente, fezes. Isso são coliformes. Eu não tenho como ver se tem fezes na água, mas eu consigo ver o bichinho que está no intestino das pessoas e dos animais, etc. A gente, o problema é o esgoto humano. Não é, gente. O esgoto animal é muito maior, só que ele está espalhado. E as pessoas estão todas juntas. Daí tu forma um bolo de poluição. Isso aqui é o que eu expliquei de falar. E esse aqui é o arcabouço legal, gente, da potabilidade da água. Existe uma portaria de 2004 que foi alterada em 2005 e alterada em 2011. Ela define, deixa eu baixar ela aqui para vocês verem. Eu vou abrir ela para vocês verem. É isso aí. Não consegui ler nada disso. Cerveja é branquinha. Cerveja como é que chama? Fermentação. É pura bactéria a cerveja. Agora me faltou um número. 2914. Cerveja é malte fermentado. Coisa muito boa. Cadê? E o que é um destilado? Destilado é uma bebida que não tem... que tu misturou algo nela e uma água H2O. Tu destilou aquilo, então tem pouca mistura. Então é bem mais forte. Essa aqui é a portaria de 2011, só para vocês verem como é que é. Ela cita um monte de leis, vai explicando definições e toda portaria é assim, mas chega nos parâmetros. Cadê? Aí, ó. Então, água tratada. Escherichia coli. Esse aqui é uma bactéria presente nos coliformes. É o nome científico, né? Coliformes é o grande. Quanto pode ter aqui, ó? Na saída do tratamento, não pode ter nada de coliformes em 100 ml. É assim que funciona a portaria. O que temos aqui? Desinfecção, os parâmetros, filtração rápida, temperatura, conforme o pH. Tudo isso tem que ser obedecido, gente. Olha só. Antimônio, unidade, valor máximo. Pode ter só isso. Tem que ir testando.
Cromo, esse é o máximo. Olha a quantidade de elementos. O que é isso? Perceberam? São parâmetros para a água ser potável. Aí, ó, alumínio, cloreto, cor aparente, e aí vai por diante. É bem fácil. Chega. Meu Deus, já é 9 horas, nem me dei conta. Mas olha a foto que o Bruno bota. Que barbaridade. As pessoas tudo botando foto de rosto ali, o cara botou uma foto na praia. Tá bem, pessoal? Não quis falar isso, né? Ia deixar para alguém falar, não falar eu, né? Cara, eu tava falando mutado nessa desgraça. Que nojo. Faz uns 2 minutos que eu tô tentando falar e ninguém me escuta, eu fiquei puto, né? O que tá dizendo, João, ficou bem chato o que tu falou. E pior que eu falei uma coisa, tipo, eu falei agora pouquinha coisa, e daí tu respondeu, pouca coisa, sim. Pareceu que tu tinha me respondido. Daí eu pensei, não, agora ele tá me escutando, mas não tava. Tá bem. Pouquinha coisa pra conferir. É feita de quanto em quanto tempo a Hora em hora. Não tudo, hora né? em hora? Não tudo, não tudo. Mas toda estação de tratamento tem um técnico, eles fazem escala de 8 horas, né? Então, se Eu ia vocês dizer forem 24 horas por dia. 24 horas, se vocês forem ali agora, tem um cara lá, De analisando certo, de tudo. noite não tem, de noite não tem bactéria, de certo, né? É, né? É Estão que nem dormindo, estão dormindo. estão dormindo. É que a produção continua, né? Gente, vocês estão ligados, semana que vem é férias, né? Uhul. Quê? Semana que vem tem férias. Eu Tá. vou- Só me avisa quem tá brabo aí que eu vou dar aula só pra quem tá brabo. Como assim, férias, rapaz? Mas o Explica. homem não João não olha. questiona, fica quieto. O João não olha cronograma. Semana que vem Mas não eu vou tem. saber. Sozinho. Semana que vem não tem aula, vai ser dia 29 de junho, né, gente? Eu não sei, é uma terça-feira. Não precisa nem Muito recuperar. isso. Precisa sim, precisa sim. Não, semana que vem não é dia 29 de junho. Semana que vem vai ser dia 10 de março, homem. Então, João, não vai ter aula semana que vem para recuperar dia 29? Isso. Mas por quê? Cala a boca, João. Não interessa. Cala a boca. Tá difícil, né, gente? Resolvam com o João, por favor, senão qualquer coisa eu dou aula. Só ele quer ter aula. Eu O quero que cara ele me não explique olha o só isso. cronograma e a gente tem que se fuder escutando. Aí tá maravilha. Fernanda, bate nele. Eu aceito uma aula particular se tu quiser dar. É terrível. Tu vai ter que botar uma foto que nem a do Bruno aí, só por essa tua macacada aí. Eu botei uma foto, mas não apareceu? Igual a do Bruno? Não. Ah, Melhor foto que tu vai ver na tua vida. eu imagino. Fernanda faz que nem aquele dia que eu jogo primeiro. Não, 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 não. Não, viu? Ó, isso aí não precisa. Começaram a se entregar. Ai, ai. E eu que mandei a figurinha no grupo errado hoje. Ah, Tem música para terminar a quando fui aula, apagar, Fernanda? tu já tinha visto. Hã? Tem música para terminar a aula? Música? Tem? Já vai terminar? Vou. Deixa eu botar aqui o meu negócio aqui já carregou. Deixa eu botar uma música. Deixa eu ver aqui como é que E funciona. o Constantino, professor, não vai mostrar ele hoje? Eu mostrei, mas tá ali, ó. Quer comida? Deixa eu soltar ele. Tu quer comida, né, velho? Vai lá. Eu nem vi que ele tava na porta. Deus o livre. Que é isso, gente? Tá bom assim?
Mas não essas músicas, né? Barbaridade. Tu quer escutar? Ah, bota uma música mais calminha. Eu vou parar de gravar para nós poder conversar. Pera aí. Mas nós vamos dormir.